A gente recebe agora uma das maiores lideranças paranaenses no Congresso Nacional, o deputado Felipe Barros, do PL, é líder da oposição na Câmara dos Deputados e foi um dos articuladores do acordo PSD e PL que conseguiu conquistar as maiores prefeituras do Paraná. Boa tarde, deputado. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Oi, Mark. Boa tarde. Uma alegria falar com vocês mais uma vez. Vou começar aqui da notícia mais recente, deputado. O senhor começou ali uma discussão sobre aquela fala do presidente mundial do Carrefour, né? Pediu esclarecimentos. O que o senhor pretende com isso, né? Que providências o senhor espera disso? Ô, Mark, a gente tem que lembrar que o Carrefour é uma rede francesa e a França tem uma guerra contra o agro brasileiro que já não é de hoje, né? E no fundo, essa fala do presidente do Carrefour reflete justamente essa guerra comercial do agro francês contra o nosso agro brasileiro, que é aquilo que tem sustentado o nosso país ao longo dos últimos anos. Então, uma fala que tem que ter providências do governo brasileiro. Então, o que nós fizemos, o que eu fiz enquanto líder da oposição? Protocolei inúmeros requerimentos, dentre eles um para a Receita Federal, para que a Receita revise todos os benefícios fiscais que o Carrefour recebe, benefícios fiscais tributários ou não, né? Nós precisamos fazer isso. E ao mesmo tempo eu protocolei na OMC requerimentos semelhantes, protocolei no governo federal ofícios semelhantes, pedindo providências contra a rede Carrefour, que é uma rede francesa que tem, mesmo que eles tenham se desculpado perante o público, aparentemente se desculpado, nessa mesma semana um deputado francês foi à tribuna do parlamento francês e falou mal da carne brasileira. Então é uma guerra do agro francês contra o agro brasileiro, e nós temos que defender o agro, porque já não basta o governo que é contra o agro brasileiro, nós temos que defender os produtores rurais do nosso país. Eu queria me aprofundar nisso justamente sobre o agro brasileiro, né? Porque a questão é muito maior do que uma simples declaração atrapalhada, não é isso? Sim. A geopolítica de hoje em dia tem nos indicado isso. Hoje você vê os produtores rurais franceses numa guerra contra o governo francês, buscando o seu protecionismo, né? E dentro desse contexto eles têm criticado e feito medidas para prejudicar o nosso agro, né? Então você vê, por mais que eles tenham pedido desculpas, houve um dano à imagem da produção brasileira. A produção brasileira, que aliás é exemplo para todo mundo. O mundo cobra regras ambientais, só que o Brasil é o país que mais tem regras ambientais rígidas. A França não tem. A França, aliás, tem colônias até hoje, né, que exploram. A França explora suas colônias. Um negócio tão ultrapassado, mas a França ainda tem. Então a França não tem moral alguma para falar da produção agropecuária do nosso país. É por isso que nós temos que ser muito incisivos contra isso que eles estão fazendo. Deputado, vamos trocar de assunto, falar das recentes operações da Polícia Federal, também das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação àqueles vários inquéritos que lá tramitam, né? O contragolpe, o famoso inquérito das fake news, e nesse inquérito especificamente o senhor foi citado. Foi. O senhor teria conhecimento técnico, segundo a PF, sobre a divulgação de informações falsas, de acordo com o relatório. Sim. Como é que o senhor responde isso? Bom, primeiro agradeço porque eles falam e reconhecem que eu tenho conhecimento técnico sobre as urnas eletrônicas, e de fato tenho mesmo, porque todos vão se lembrar que eu fui relator da PEC 135 de 2019, fui relator em 2021, que era a PEC do voto impresso e da contagem pública de votos. É uma pauta que eu defendo, é uma pauta suprapartidária que o parlamento sempre defendeu desde a implementação das urnas eletrônicas na década de 90, né? Roberto Requião já defendeu, Zé Dirceu já defendeu, inúmeras figuras do PDT como Brizola já defenderam o voto impresso. Portanto, é uma pauta que é da democracia brasileira, não é uma pauta do Bolsonaro, não é uma pauta do Felipe Barros ou uma pauta da direita, é uma pauta da democracia brasileira, né? Então, a PF diz que eu tenho conhecimento técnico sobre urnas eletrônicas, agradeço, porque de fato tenho mesmo, estudei. Quando fui relator do voto impresso, falei com mais de 30 especialistas, não só brasileiros, como norte-americanos e de outros países, sobre segurança cibernética nas eleições. Então, estudei muito sobre esse assunto, né? E eles, no relatório, dizem que tudo começa com um questionamento das urnas eletrônicas, né? E citam ali o meu nome por 3 ou 4 vezes por conta da relatoria do voto impresso que eu fui em 2021. Veja, é um absurdo tão grande, porque o parlamento, como eu disse, já discutiu isso várias vezes, né? A lei de 2002 que aprovou o voto impresso era uma lei de autoria do então senador Roberto Requião, né? Que também é um defensor do voto impresso. É uma pauta, portanto,
do povo brasileiro. E eu tenho a convicção que se nós tivéssemos conseguido aprovar o voto impresso e a contagem pública de votos em 2021, quando eu fui o relator, muitos dos problemas que nós tivemos posteriormente não teriam acontecido. Porque quando nós falamos em eleição, nós temos que dar ao eleitor, ao cidadão, a convicção de que o voto, que cada um vai lá na sua sessão eleitoral, digita na urna eletrônica, nós temos que dar ao eleitor a convicção de que o seu voto foi registrado, apurado e totalizado corretamente. Isso só é possível se ao lado da urna eletrônica nós temos a impressão do voto com o eleitor depositando a cédula do voto impresso nessa urna indevassável. Então, muitos dos problemas que nós temos não teriam acontecido. Deputado, a narrativa policial é a seguinte, que tudo começou com esse conhecimento técnico do senhor sobre divulgação de informações falsas, que isso... o que já é um contrassenso, né? Porque se eu tenho conhecimento técnico, como que eu divulgo fatos falsos? Né? Então é um contrassenso. É um sistema, o gabinete do ódio lá. É um contrassenso completo da Polícia Federal, porque se eles afirmam que eu tenho conhecimento técnico, como que eu divulgaria mensagens ou, enfim, informações falsas? E não são informações falsas, né? Na verdade... O que o senhor espera dessa investigação? Veja, eu não fui indiciado, não estou indiciado, eles só fazem, ao citar o meu nome, eles fazem essa contextualização histórica e política, né? Dizendo que o questionamento da urna começa lá atrás. Só que, na verdade, se eles forem pegar os questionamentos da urna, vem desde a década de 90. Então, eles deveriam ter pegado todas as vezes que o Parlamento brasileiro discutiu a implementação do voto impresso, e não só nesse momento de agora. Né? E o que eu espero é que haja, por parte do Procurador-Geral da República, o conhecimento técnico, a sabedoria, para que vejam aquilo que a Polícia Federal narrou, a Polícia Federal do Alexandre de Moraes, não é a Polícia Federal que muitas pessoas acham, a Polícia Federal é isenta. Não, é a Polícia Federal do Alexandre de Moraes. Que o PGR leia os fatos e veja que ali só são elucubrações. Não há, efetivamente, absolutamente nenhum fato que possa condenar o presidente Bolsonaro. Não há. Né? Você não pode criminalizar discussões ou pensamentos. Né? Porque se discutiu a implementação de estado de defesa, a implementação de estado de sítio. Sim, assim, são discussões, foram só discussões. Não houve nada além disso. Então, o que nós esperamos é que, tanto por parte do Procurador-Geral da República, quanto por parte dos ministros que eventualmente forem julgar, que haja essa compreensão jurídica daquilo que o direito efetivamente diz. Deputado, a direita, mais especificamente o bolsonarismo, como alguns preferem chamar, estava numa escalada positiva, né? Eleição do Trump, né? Um cenário diferente. O ex-presidente chegou a falar, inclusive, que acreditava que ia reverter a sua condição de inelegibilidade. Depois dessa operação contra-golpe, parece que as coisas meio que ficaram mais turvas novamente. Como é que o senhor, que é aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, enxerga essa situação? Como é que o grupo dele está vendo? Veja, nós tivemos uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa essa semana, que mostra que quanto mais bater no Bolsonaro, mais ele cresce. A pesquisa que o Instituto Paraná Pesquisa, que foi um dos que mais acertaram nas últimas eleições, aponta é que se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro já estaria, salvo engano, com 5 ou 6 pontos à frente do Lula. Acho que o Lula na pesquisa estava com 33 e o Bolsonaro com 37 ou 38, não me lembro o número exato de cabeça. O fato quanto mais bater no Bolsonaro, mais ele cresce. Por várias razões, Mark. A economia está degringolando, está ruim, o povo está vendo a inflação e sentindo a inflação toda vez que vai para o supermercado. Aquilo que você comprava há 6 meses, você não compra mais. A picanha que o Lula prometeu não chegou, pelo contrário, está cara. A cervejinha que o Lula prometeu na campanha está também cada vez mais cara. A economia degringolando, a dívida pública cada vez crescendo mais. O dólar bateu um recorde histórico do nosso país, bateu hoje o recorde de R$6, quando na pandemia, com todas as dificuldades econômicas que nós passamos, o dólar chegou à época a R$4,50, quase R$5. O próprio PT desceu além, agora está a R$6. O Haddad fez uma declaração ontem na televisão e na rádio desastrosa, né, o que fez, consequentemente, o dólar aumentar. Então, as pessoas estão vendo que o presidente Bolsonaro tem sofrido perseguição política. E, ao mesmo tempo, a economia degringolando. Aquilo que o Lula prometeu não está sendo cumprido, o governo perdido, o Lula só sabe e só quer saber de viajar com a Janja pelo mundo, ia comprar um avião novo, desistiu, porque ia ficar muito, muito feio, né? Problema com abastecimento de água no Nordeste, os caminhões-pipa foram suspensos, agora retornaram, ou seja, o governo está perdido. Nós não temos governo. Dizem que até que a presidente é a Janja, quem manda mais ali é a Janja. Né? Então, veja, o povo não é besta, o povo se informa, o povo sabe o que está acontecendo. Então, os números, pra gente, falam mais do que qualquer
outra coisa, né? E os números da pesquisa essa semana nos indicam que o presidente Bolsonaro tem ampla vantagem para ser o nosso candidato em 2026. Vocês acreditam nisso? Nós temos a plena convicção que ele vai conseguir reverter a inelegibilidade dele. Inelegibilidade que veio sem qualquer razão jurídica, né? Então nós temos a plena convicção que ele reverte a inelegibilidade para disputar a eleição de 26. Sobre o pacote do Haddad, ele promete cortar 70 bilhões em 2 anos. A bancada de oposição viu como esse anúncio? Essa promessa será cumprida? Insuficiente, Mark, porque nós teremos um déficit já esse ano muito grande, o ano que vem maior ainda. Então as medidas que o Haddad anunciou ontem são medidas que servem exclusivamente para bancar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas o déficit continua nas contas públicas. Né? E pelo contrário, isso está aumentando, né? Você pega as estatais, que o presidente Bolsonaro entregou todas com saldo positivo, já estão todas, sem exceção, com saldo negativo, com previsão de déficit cada vez maior. Então, no momento em que o ministro da Economia, o Haddad, ministro da Economia que não deveria ser, porque ele tem entrevistas dizendo que ele não entende nada de economia, né? Então foi alçado a ministro da Economia sem saber o que tem que fazer. Tá aí o resultado, o governo se endividando, a inflação aumentando, o dólar crescendo, o dólar impacta diretamente na vida de todos nós. Taxaram a blusinha da Shopee, né? Falaram que não ia aumentar imposto e esse governo só sabe aumentar imposto, então tá aí o resultado. Ainda sobre esse assunto, o governo está dizendo que já conta com o Supremo Tribunal Federal na ideia de taxar os super ricos se o Congresso resistir. Já estão ali adiantando um problema que terão. Não é estranho, deputado, que o governo conte com o Poder Judiciário sobre uma decisão que pode ser do Congresso? Como é que você está vendo essa questão? Isso eu acho que nós até chegamos a discutir, eu e você, da última vez que eu estive aqui, porque nós sempre tivemos um modelo chamado presidencialismo de coalizão, em que o presidente eleito, para se formar uma maioria parlamentar, compõe com partidos políticos de representatividade no Congresso Nacional. O que o Lula tem adotado é o que alguns juristas têm apontado como o judicialismo de coalizão. Né? Aquilo que eles não conseguem aprovar no Congresso, eles levam para o Supremo e o Supremo resolve. Né? É um absurdo, é o desvirtuamento completo da democracia brasileira, por mais que nós temos que ter respeito aos ministros do Supremo e à instituição Suprema e à instituição judiciária, eles não foram eleitos por absolutamente ninguém, né? Então é o completo desvirtuamento da democracia brasileira. Nós estamos vendo agora nesse momento o Supremo julgar a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, uma discussão que tem que ser feita pelo Parlamento, não pelo Judiciário, né? Então o Judiciário se imiscuindo das atividades e das prerrogativas do Poder Legislativo, né? Só fazendo parênteses dentro disso com aquilo que a gente estava discutindo do inquérito, né? Qualquer tentativa da Polícia Federal do Alexandre de Moraes, não estou como indiciado, mas se eventualmente tentarem indiciar, é uma afronta completa ao Poder Legislativo, mais uma vez, porque iriam me indiciar, estamos aventando hipóteses, né? Sim. Pelo simples fato de eu ser ou ter sido relator do voto impresso. Então, você veja, o Poder Judiciário se imiscuindo e tentando anular as prerrogativas do Poder Legislativo. Lira fez uma fala muito dura ontem sobre isso, inclusive. Acredita que vai ter alguma resposta do Congresso em relação a isso? Eu acho que é inevitável que haja. Em algum momento a gente precisa reenquadrar os poderes da nossa República para que cada um faça aquilo que a Constituição de 88 diz que é suas atribuições. Você veja, agora eles estão partindo para cima da imunidade material. Indiciaram o deputado Van Hatten e o deputado Cabo Gilberto por falas na tribuna. Então é um absurdo completo. O Constituinte de 88 trouxe a imunidade material para os parlamentares, para que os parlamentares, legítimos representantes da população, possam falar aquilo que quiserem na tribuna da casa. E não podem ser penalizados civil ou penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Então, acho que em algum momento todo mundo precisa sentar na mesa e voltar para a normalidade. Vamos falar aqui do Paraná, deputado. Primeiro eu queria falar de Londrina, sua região. O seu grupo político conseguiu a vitória na cidade. Foi. O seu partido foi, salvo engano, o partido que ficou em segundo lugar no número de prefeituras conquistadas, só perdeu para o PSD do Ratinho Júnior. Como é que ficou esse mapa para o PL e para o seu grupo político pós-eleitoral? Olha, a eleição de Londrina foi muito boa para todos nós, né? Vocês sabem que eu sou de Londrina, nasci em Londrina, fui vereador em Londrina, moro em Londrina. E nós, junto com o prefeito Thiago Amaral, que agora prefeito, vai assumir no dia 1º de janeiro, nós conseguimos obter a vitória, a prefeitura.
Uma eleição difícil, porque nós disputamos contra um grupo, uma família política que está na política e está na prefeitura há mais de 30 anos, com algumas raras exceções ali por pequenos períodos, como no caso do Quiref, que assumiu a prefeitura por 4 anos, mas tirando esses pequenos períodos, é a família que administrou a prefeitura de Londrina ao longo dos últimos 30 anos, e nós obtivemos vitória junto com o Thiago Amaral, o Júnior Santos Rosa, que é o nosso vice. Foi uma vitória muito boa e eu tenho certeza que farão uma bonita história na cidade de Londrina. Nós temos muitos problemas para serem resolvidos, nós temos vários gargalos, nós precisamos recolocar Londrina no cenário estadual e no cenário nacional. Londrina perdeu ao longo dos últimos anos o destaque que sempre teve, e eu tenho certeza que a junção que nós fizemos, a união de forças em Londrina junto com a população, vai fazer com que Londrina volte a ser protagonista no estado. Pensando no PL a nível estadual, nós elegemos quase 70 prefeitos, 60 vice-prefeitos, mais de 600 vereadores pelo estado. Em número de habitantes, nós somos o segundo maior partido nas prefeituras que nós iremos administrar, e isso, graças ao trabalho que eu e o presidente Jacobo fizemos, coloca o PL do Paraná, Mark, isso contando uma novidade aqui para vocês. O PL do Paraná, proporcionalmente, foi o que mais elegeu prefeitos de todos os PLs de todos os outros estados do Brasil. Então, o caso do Paraná foi muito simbólico para todo o PL nacional. E isso traz uma responsabilidade muito grande para cada um de nós, já pensando nas eleições de 2026. Sobre isso, a gente vai acompanhar agora uma fala do prefeito eleito de Londrina, o Thiago Amaral, que afirmou aqui para a Jovem Pan News que há um acordo entre o governador Ratinho Júnior e o ex-presidente Jair Bolsonaro para que o deputado Felipe Barros seja candidato ao Senado em 26. Vamos acompanhar. Nós temos hoje uma articulação que deu certo, né? Uma articulação que realmente surtiu frutos em todo o estado do Paraná, que foi essa construção dessa aliança PL Ratinho Júnior, né? PL PSD aqui, que não tenho dúvida nenhuma, que por maior força que se tenha, né, nome A ou B, é indiscutível que o maior nome político do estado do Paraná seja o governador Ratinho Júnior, e que o outro nome que tem grande impacto no cenário estadual, mesmo não sendo do estado, é o presidente Bolsonaro, né? Então está muito claro, e a minha relação com o Ratinho, a relação do Felipe com o Bolsonaro, eu, prefeito da segunda cidade do estado, o Eduardo, prefeito da maior cidade do estado, e aqui, quando eu falo Londrina, o Marco, nós temos que lembrar o seguinte: Londrina não é só Londrina, não. Londrina, é Ibiporã, é Cambé, é Rolândia, é Arapongas e é Apucarana. Nós estamos falando de 1.100.000 habitantes. E é o nosso time, é o meu time, é o nosso time, é o time que eu faço parte, é o time que esses prefeitos fazem parte. Então nós vamos chegar com pelo menos esse quantitativo de habitantes aqui, de lideranças, para a gente discutir também esse processo estadual, né? Nós queremos a nossa visibilidade. Ganhei a eleição aqui, o Eduardo ganhou em Curitiba, o governador Ratinho Júnior comandando o estado. Para mim, o novo tempo chegou, e se dando certo realmente esse caminho do Felipe Barros aí sendo candidato ao Senado, vencendo uma eleição, é a nova geração que realmente são novos nomes, né, que chegam para a política e que tem tudo para dar ao Paraná, de uma vez por todas, o protagonismo nacional. Deputado, tá aí, o Thiago Amaral entregou o jogo. O senhor confirma essa articulação? Tem vontade de sair ao Senado mesmo? Mark, em 2013, eu ainda era estudante na UEL, Universidade Estadual de Londrina, de Direito. Em 2012 havia sido presidente do Diretório dos Estudantes. Em 2013 as manifestações de rua eclodiram pelo país. Eu fui o líder das manifestações de rua em Londrina. Organizamos os impeachment, as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff. Depois, sem ter qualquer parente na política, sem ter partido político, eu me formo em 2014. Em 2016 fui eleito vereador na cidade de Londrina. Eu já era do movimento Pro Vida, defendia, estava na batalha contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Já tinha uma relação pessoal com o então deputado Jair Bolsonaro, que também estava nessas batalhas junto com a gente. Eu ia a Brasília quando fui eleito vereador, ficava hospedado no apartamento funcional do deputado Jair Bolsonaro. Tenho essa amizade com ele. Eu fui o primeiro político do Paraná, vocês vão se lembrar disso, a apoiar o presidente Bolsonaro. Trouxe o presidente Bolsonaro na época, 2015, na época que ele estava na pré-campanha para presidente da República. Trouxe ele para cá, para Londrina, para Maringá. Então eu tenho essa relação de confiança e de amizade com o presidente Bolsonaro. E há um ano nós estamos construindo
o cenário para 2026. O presidente Bolsonaro tem dito da importância de nós termos senadores em 2026, defendendo as nossas pautas, a pauta da direita, a pauta da democracia do nosso país, que tem sido vilipendiada. Então, de fato, eu e o presidente Bolsonaro temos essa construção há mais de um ano. O presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo, tem uma amizade pessoal com o governador Ratinho Júnior, com o seu pai, o apresentador Ratinho, né, e essas conversas já estão sendo travadas ao longo desses últimos, pelo menos 10, 11 meses, quase um ano. Então, sim, de fato, nós estamos nessa construção. E eu sou soldado do presidente Bolsonaro para, em 2026, representar a direita, representar os nossos valores no Senado e representar o nosso estado, a nossa população no Senado Federal. Estamos nessa construção, sim. Deputado, tem uma novidade aí no Senado da direita, que é a Cristina Grêmio. Ela já está falando por aí que pode sair senadora. Como é que você observa essa movimentação? Olha, eu sempre tive uma excelente relação com a Cris. Ela, quando era ou estava como jornalista, ela cobriu a CPI do dia 8 de janeiro, ao qual eu participei ativamente, eu estando lá, né, batalhando pela liberação dos presos injustos do 8 de janeiro. Sempre me deu espaço no programa que ela tinha naquele momento. Depois ela teve que sair para disputar, naturalmente, é o que a lei diz, né? Fez uma boa votação aqui em Curitiba e é justo que ela pleiteie algum cargo em 2026. Mas não te incomoda isso? Não, não me incomoda. Nós temos que ter a convicção que na política há espaço para todos, né? Como eu disse, pelo histórico, desde 2013 da minha trajetória política, entrei para vereador sem ter qualquer tipo de apoio político de absolutamente ninguém, pela amizade que construí com o presidente Bolsonaro desde 2014, 2015, na época do impeachment, passando pela campanha presidencial, fui o braço direito dele nos 4 anos do seu mandato, na CPI das fake news, no voto impresso, em todas as pautas prioritárias do governo. Eu particularmente tenho essa construção com o presidente Bolsonaro, que envolve inclusive o próprio governador Ratinho Júnior, o apresentador Ratinho Pai, né? Então há essa construção e também há esse pleito legítimo da Cris, a quem eu repito, gosto muito dela, ela sempre me deu muito espaço. Esse grupo formado, né, que o Thiago Amaral falou, que o deputado confirma agora, pretende fazer o que em relação ao Palácio Iguaçu? Tem nome já? Como é que está essa construção? Não, ainda não há nome, isso é uma decisão que passa pelo próprio governador Ratinho, né, que ainda não sinalizou o que vai fazer em 2026. E nós vamos aguardar a decisão do Ratinho, né? E devemos caminhar junto com ele. Deputado, dias atrás veio uma revelação que um assessor do deputado teria usado aí cota parlamentar para ir numa casa de entretenimento. Como é que foi isso, deputado? Que atitude foi tomada? Horrível, né? Muito ruim. Eu exonerei no mesmo momento, Mark. Eu não tenho compromisso com erro nem meu, nem de assessores meus, né? Então, tão logo fiquei sabendo desse fato, que é um fato lamentável, um fato revoltante, exonerei o assessor e pedi para ele fazer o devido reembolso aos cofres públicos do Uber que ele pediu indevidamente. Tem alguma outra atitude dentro do gabinete? Aumentou a fiscalização? Aumentamos a fiscalização, né? Mas o que tinha de fazer naquele momento eu fiz. Não tenho compromisso algum com o erro, né? Então exonerei o assessor e mandei ele determinar devolver aos cofres públicos os R$15 que ele pediu de forma equivocada. Deputado, agora, os próximos dias aí serão movimentados lá em Brasília, final Sim. de ano sempre a pauta é grande. Como é que está a expectativa? A pauta está, de fato, muito grande, Mark. Nós tínhamos ali uma pauta própria da oposição. Vocês sabem que o meu mandato como líder da oposição vai até fevereiro do ano que vem. Na última vez que nós estivemos aqui conversando na Jovem Pan, eu disse que a minha missão era aumentar a bancada dos deputados de oposição. Então, eu assumi a liderança da oposição com uma bancada de aproximadamente 120 deputados e em fevereiro devo entregar a liderança da oposição com 180 deputados formalizados dentro da bancada da oposição. Nós conseguimos avançar com pautas como, por exemplo, o projeto de lei das armas, a PEC do aborto, que nós aprovamos essa semana, a PEC da vida, que nós aprovamos essa semana na CCJ, PEC da vida porque coloca na Constituição Federal que a vida tem que ser protegida desde a concepção. Você acha que vota esse ano ainda essa ou não? Não, porque como é PEC, precisa ser criada uma comissão especial para os partidos indicarem os membros e aí aprovar a PEC. Mas nós aprovamos na CCJ e a comissão especial deve ficar para o início do ano que vem.
Nós conseguimos segurar o projeto de lei das chamadas fake news, aquele famigerado projeto de lei 2630, que era horrível, né, o projeto de lei da censura. Então nós tivemos grandes vitórias ao longo desse ano para a oposição. Né, e devo entregar, portanto, em fevereiro com grandes vitórias e ainda elegendo o nosso sucessor, que é o Zuco, que foi o nome que nós escolhemos para permanecer ali na liderança da oposição. Agora, nesse ano ainda, nós temos essas pautas bombas do governo. Acredito que o Lira não deve colocar elas em pauta. Nós temos a reforma tributária que deve voltar do Senado nas próximas semanas. Nós fomos contrários à reforma tributária, porque essa reforma tributária do Haddad só tem um objetivo, que é aumentar imposto. Não diminui e nem simplifica, só aumenta imposto. Então, não é uma reforma tributária. Nós seremos contra, mais uma vez, essas alterações. Acredito que nas próximas semanas nós devemos ter aí mais 3 ou 4 semanas de sessões legislativas. O grande tema deve ser esse retorno da reforma tributária. Questão da anistia, como é que está isso? Realmente ela perdeu força ou não? Você acha que tem condição de votar ainda? Como é que está a sua avaliação sobre esse tema? Olha, em primeiro lugar, desde a CPI do dia 8 de janeiro, Mark, eu, junto com os nossos colegas deputados, nós estamos defendendo a necessidade de uma anistia para pacificar o país. Que houve crimes no 8 de janeiro, como depredação de patrimônio público, sem sombra de dúvidas, as imagens estão lá. Só que as pessoas responsáveis, depois de um processo justo, respeitado a ampla defesa e o contraditório, respondam pelo crime de depredação de patrimônio público. E não penas desproporcionais, como senhoras e senhores de idade, que sequer depredaram patrimônio público, às vezes estavam lá passando, resolveram entrar para ver o que estava acontecendo, pegaram 17 anos de cana. Não é justo, isso não é justiça. Então nós temos defendido a pauta da anistia como uma forma de pacificar o país. E muitas vezes o tempo da Câmara e do Senado não é o tempo que nós gostaríamos, porque lá, eu tive até uma discussão esses dias com um colega meu, amigo meu, eleitor de Londrina, que falou: Felipe, está demorando demais. Eu falei: pois é, mas nós estamos entre a cruz e a espada, porque nós só podemos colocar em votação quando nós tivermos maioria, Mark. Porque se a gente bota em votação e perdemos, a gente só pode reapresentar a anistia na próxima legislatura. Então, o que eu fiz ao longo desse último ano como líder da oposição? Eu conversei com todo mundo, Mark, com deputados de quase todos os partidos políticos, com quase todos os deputados da Câmara, convencendo e tentando convencê-los sobre a necessidade da aprovação da anistia. E vinha vindo bem. Super bem. Já estava para ser aprovado. Aí teve essa operação contra-golpe. Então, e mais do que isso, né? A imprensa começou a divulgar, a imprensa nacional, que se nós aprovássemos, poderia ser utilizado como argumento que nós estávamos negociando o apoio à presidência da Câmara pela aprovação da anistia, e que isso seria o argumento que eles utilizariam para julgar inconstitucional a anistia por um suposto desvirtuamento de função, enfim, qualquer coisa que eles utilizassem para julgar inconstitucional. Então, o que o presidente Lira fez? Criou a comissão especial e separou os assuntos. Uma coisa é a eleição de presidente da Câmara, outra coisa é a anistia. Então, eu tenho a convicção de que a anistia vai ser aprovada. Por mim, já tinha sido aprovado no começo do ano, mas nós não tínhamos, naquele momento, maioria. Fomos construindo isso ao longo dos últimos meses. A comissão especial deve ser implementada esse ano, já foi feita pelo Lira, faltam os partidos indicarem os seus representantes, e a votação deve ficar para o início do ano que vem. Então você acha que ainda tem condições de aprovar o projeto? Eu acho, Mark, que cada vez mais a consciência, não só por parte dos deputados, mas por parte da população. A população viu e está vendo que injustiças foram cometidas. Como eu disse, que os responsáveis pela depredação de patrimônio público, após um processo judicial com respeito à ampla defesa, ao contraditório, com identificação das ações de cada um, respondam pelo crime devido, que é depredação de patrimônio público. Nada além disso. Não é justo uma pessoa que sequer depredou um patrimônio público receber um processo e ser condenada a 17, 18 anos de cadeia. Então eu acho que existe esse senso na sociedade brasileira de que é preciso aprovar. Eu acho que isso é inevitável que aconteça. Para fechar a eleição da mesa, como estão as negociações? Está definido mesmo? Eu acho que está definido. O deputado Hugo Mota, que é o sucessor do presidente Lira, que foi o nome que o Lira escolheu, conseguiu ampla maioria. Até agora, salvo engano, só o PSOL disse que faria um lançamento de uma candidatura avulsa. Todos os outros partidos declararam apoio ao Hugo Mota, então é uma eleição meio que por WO.
né, já todo mundo considera o Hugo Motta como o próximo presidente da Câmara. Ou seja, está resolvido. Para fechar, deputado, como é que o senhor avalia pessoalmente esta suposta ação dos militares lá que tinham planejado um golpe, segundo a Polícia Federal? O senhor acredita que aconteceu? Não aconteceu? Eu pergunto porque Sim. setores da oposição falam em narrativa, veem muitos erros na investigação, criticam algumas coisas. Enfim, o cara perdeu o táxi, não deu golpe, usaram palio velho. O que você pensa sobre isso? Eu tenho a impressão, Mark, ainda não consegui terminar de ler as 800 folhas, estão na metade mais ou menos, vim lendo inclusive ontem no voo. Eles foram muito criativos, né? A Polícia Federal do Alexandre de Moraes. E criatividade me parece que é o forte deles, como o próprio ex-assessor do TSE, Tagliaferro, dizia nas mensagens que foram reveladas pelo jornalista Greenwald, né, da criatividade, né, e da escolha seletiva de algumas pessoas para que sejam indiciadas. E veículos de imprensa, inclusive, nesse caso especificamente. Exatamente. E veículos de imprensa. A Revista Oeste, salvo engano. Exato. Então foram criativos. Agora, no direito, a gente não pode ter simples elucubrações. No direito, a gente tem que ter necessariamente, principalmente num processo penal, num processo criminal como esse, de relevância nacional, fatos. Quais são os fatos? O presidente Bolsonaro deu golpe? Não deu. O presidente Bolsonaro assinou qualquer decreto que pudesse ser questionado? Não assinou. Então, esses são os fatos. Qualquer coisa além disso são meras ilações. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro pode ser preso? Não acredito nessa hipótese. Que é a pergunta que as pessoas mais se fazem, né? Não acredito nessa hipótese. Primeiro, porque não há razão jurídica para isso. Né? Segundo motivo pelo qual não acredito nessa hipótese é que o Brasil certamente seria virado avesso. O presidente Bolsonaro está em primeiro lugar nas pesquisas de 2026. Se as eleições fossem hoje, ganharia as eleições. Tem amplo apoio popular. Por onde ele passa, ele arrasta multidões, diferente do Lula. O presidente Bolsonaro veio aqui para o Paraná, ficou 5 dias com a gente, rodou várias cidades, foi para Londrina, Foz do Iguaçu, arrasta multidões. O presidente estava no Alagoas agora, por onde ele passa ele consegue arregimentar inúmeras pessoas, apoiadores, fãs, e o Lula trancado, né? Só faz viagem internacional. Então, não acredito nessa hipótese, porque não há razão jurídica e porque tenho certeza que não colocariam o Brasil num caos. Deputado Felipe Barros, do PL, que gentilmente conversou com a audiência da Jovem Pan em todo o Paraná. Deputado, até uma pergunta de parte da audiência aqui. Você falou em recuperar o protagonismo de Londrina. O que o senhor quer dizer exatamente com isso? Veja, Mark, Londrina já foi a capital nacional do café. Londrina sempre teve grandes expoentes políticos, sempre sentou à mesa com os governadores, sempre discutiu a política de Londrina e a política regional junto com Curitiba, junto com o governador, com os deputados estaduais, federais, senadores. Londrina sempre teve essa vocação de liderar. Ao longo dos últimos anos, infelizmente, por inúmeros escândalos de corrupção a qual a prefeitura passou e pela falta de visão de alguns outros gestores, Londrina ficou a reboque do resto do estado. Então nós temos que recuperar a liderança, nós temos que recuperar o protagonismo não só econômico da cidade, mas político da cidade. Perfeito. Deputado Felipe Barros, mais uma vez, obrigado. Marco, muito obrigado. Sempre uma alegria, um prazer falar com todos vocês.